Por que adoecemos? Essa é a pergunta que intriga cientistas e pacientes. As razões são inúmeras, mas hoje nós vamos falar sobre os sentimentos que provocam doenças. As convidadas do Almanac são as psicólogas Maria Beatriz Breves Ramos e Ana Helena Winter, autoras deste livro, A Fronteira do Adoecer, o Sentir e a Psicossomática. Como explicar adoecer por causa de um sentimento? Olha, o adoecer não se adoece por causa de um sentimento. A gente é sentimento. Então, quem adoece é a gente, né? Nesse processo, somos nós que adoecemos. O sentimento, o sentir, é uma vibração é a vibração de nós mesmos. Nós somos sentir. Infelizmente, a nossa história, o nosso mundo, o nosso universo cultural, né, o mundo cartesiano que a gente vive, tirou o sentimento, a importância do sentimento do nosso contexto, da qualidade de viver, de toda a experiência humana de que é sentir, o colorido que o sentir dá à vida. E o que a gente verifica é que o sentir nada mais é do que essa experiência vibratória que nós somos. Nós somos seres vibratórios. Você está me vendo, é a luz que está incidindo em mim, você está me ouvindo, é o som que está transportando uma onda. Tudo isso é transferência de energia, quer dizer, é vibração. E nós, hoje em dia, sabemos também que onde há massa, há energia é massa, visão mais atualizada do próprio Einstein. Então, todo o contexto do universo é vibratório. E o sentimento, o sentir, é a experiência vibratória desse contexto que nós sentimos, nós experimentamos. Então, quando adoecemos, é uma expressão desse sentir. Vocês são autoras do livro A Fronteira do Adoecer, o Sentir e a Psicossomática. Qual a ideia desse trabalho? O que vocês buscam mostrar? Buscamos mostrar fundamentalmente uma nova concepção de homem, homem-ser humano, a partir dessa visão onde se inclui o sentir, o resgate do sentir humano para nós seres humanos. Parece uma aberração, mas é verdade. Né? Ficou evoluir é abolir o sentir, né? Não, evoluir é saber administrar o sentir. Tá? Talvez fique mais fácil para o entendimento começar pelo que existe, né? Nós temos visões de doença, por exemplo, quer dizer, tudo é o orgânico, é uma concepção de ser humano onde tudo é o orgânico que provoca. Não interessa a psique, o emocional, o sentimento. Essa concepção, então, vê o ser humano como uma máquina fria, é uma máquina, né? Como um computador, um aparelho de som, etc. Se não se alimenta bem, adoece, isso, faz exercício, também adoece. E se ficar doente, é aquela peça que vai ser vista, quer dizer, aquele machucado, aquela doença. Principalmente agora, que a medicina está muito segmentada, então você tem uma hepatite, você tem o fígado a ser visto, então aquele médico vai ver o fígado. Se você tem uma consequência em outro ponto do corpo, é outro especialista que vai ver. Então, a gente fica tão segmentada quanto o saber precisa ser, né? E tem a visão. Aí, em contrapartida desta visão, vem a outra que diz, não, tudo é psicológico. Essa, então, também acho que é uma tragédia. Eu sou psicóloga, mas essa eu também considero... Acho que as duas são tragédias, me respeito. Peço perdão aos meus colegas, tanto do organicista quanto dos emocionais, mas por quê? Porque a pessoa, além de adoecer, ela ainda carrega a culpa. Fui eu que fiz essa doença. Então, fulano fez uma hepatite, fulano fez um infarto. Coitado, o sujeito sofreu lá, passou um processo de adoecer, ainda vai trazer junto com esse sofrimento uma culpa. Não, se eu tivesse cuidado da minha cabeça, eu não teria então adoecido. E não é verdade. Quer dizer, isso também é uma maneira de a gente tentar controlar essa questão, acho que da vida e da morte, né? Do processo de adoecer. E não tem, isso faz parte da vida da gente. A gente adoece mesmo, e tem saúde, adoece e vai. E tem uma terceira visão mais próxima dessa nossa, que é a visão da psicossomática atual, que é uma visão que ela fala da relação entre a mente e o corpo, né? Entre o orgânico e o soma. O soma é corpo. Mas eles falam em interação, quer dizer, como se fossem duas coisas distintas. Essa é a grande diferença. Apesar da visão final ser discutido como se fosse uma coisa só, a mesma coisa, o soma e o psico, mas eles trabalham com a relação entre os dois, as teorias são cartesianas.
Essa visão que há 19 anos a gente pesquisa, enfim, que eu pesquiso, não. Ela não há diferença entre psíquico e corpo. Eu chamo assim, bio é psíquico, psique é corpo, soma é psíquico, psique é soma. São imagens de um algo que a gente não tem acesso, que é o que eu chamo de macro-micro, uma palavra só, uno, inteiro e indivisível. E é uma coisa que a gente até às vezes diz sem querer. No dia a dia, a gente não fala, usando o exemplo da hepatite, né? Eu não sou um fígado doente, eu estou doente. Eu não estou um fígado doente, a gente inteira está doente. Em tudo que isso possa atingir a gente. Porque a doença traz limitações, a doença traz reações, a doença traz medo, a doença ameaça a tua ilusão de imortalidade, né? E isso faz parte da vida, alegria, tristeza, doença, saúde, vida, morte. Essas coisas são as dualidades da nossa vida. Você fez a pesquisa de campo para este livro. O que descobriu e quantos foram os pacientes? Olha, eu fiz com vários pacientes, mas o que eu descobri, na verdade, é que a gente começou fazendo a pesquisa pelas metodologias tradicionais, de quantificar, de não sei o quê. E quando eu cheguei perto dos doentes, eu digo assim, gente, eu estou com esse questionário aqui, mas se esse cara não me diz o que tem lá dentro, ele não vai saber esse questionário, nem eu. E comecei a perceber que, para começar a tentar descobrir que para que ele precise, até ele mesmo pensar sobre isso, precisava de um vínculo. Eu precisava do vínculo com o paciente. Tanto que, às vezes, eu voltava no dia seguinte e o paciente, olha, eu estava pensando naquilo que você falou e me lembrei de tal coisa. Ela própria é elevada a isso. Então, eu dizia que cada paciente tinha um questionário próprio. Nós somos seres humanos, cada um é próprio e um. Cada um é singular. A sua história, né? Já diz aí o poeta. E eles me traziam isso. Na verdade, eles é que faziam os questionários. Até a forma, quando eu ia levando para a Bia, para a gente discutir os casos, a gente, no final das contas, acabava esquecendo o questionário e eu contava um histórico, que eu não conseguia responder aquela coisa sem contar um histórico. Né? Então, o que eu descobri, quer dizer, como é que você vai medir o sentir? Não existe isso, existe o vínculo. E nesse vínculo você pode, de repente, chegar a ele te dizer como nele aconteceu aquilo. A busca não é medir para a ciência do sentir, a busca é compreender. A busca é estar ali, né? É poder apoiar a pessoa, se apoiar. A gente se reuniu por 1 ano e meio a 2 anos, de 15 em 15 dias. Né? A gente criou um vínculo enorme entre nós, né? Também. Para poder fazer, teve que imprimir um vínculo entre nós, para poder reproduzir esse vínculo nas relações com as pessoas internadas, para podermos escrever. E a gente se reformulou inteira também, porque ninguém entra num processo desse sem mexer em si mesmo também. Isso é sofrimento. Crescer é uma coisa que dói. E, na verdade, construir uma metodologia, construir isso tudo, você precisa ter muitas dúvidas. Você precisa ter nenhuma certeza. Você aumenta as dúvidas. E você precisa exatamente ter a agilidade de mudar as hipóteses. Você não se prender a uma hipótese só. Então, exatamente aquilo contrário que o mundo cartesiano recomenda, o que a gente aprende na academia, que na pesquisa tem que ser com tais fórmulas, tantas... A ponto que o livro não foi escrito, né, de uma forma cartesiana, caso 1, 2, 3, não. Ele é quase que no rodapé que você vê, entrevista 1, entrevista 2. Se você não olhar rodapé, você nem vai perceber muito que aquilo, você vai pensar que são casos que estão sendo contados, mas só no final que você vai ter acesso a como foi realizada a pesquisa. Porque justamente a proposta é romper com esse paradigma que a nossa concepção vem atrasando tremendamente, inclusive a saúde das pessoas que nós trabalhamos. Enfim, eu sou profissional de saúde, né? A gente vê pessoas, inclusive, sendo tratadas e quando não se leva em conta o todo dela, o eu, o emocional, o social, a família, todo esse contexto, né? Você, ao invés de, entre aspas, curar, entre aspas, porque a palavra cura é bem complexa, né? Você, às vezes, acaba matando aquela pessoa. Quantas pessoas, quem trabalha no hospital, sabe disso, né? Vê a pessoa curou aquilo, morreu. E o contrário, nossa, agora que o fulano conquistou o que ele mais queria na vida, teve um treco e se foi.
Por quê? Porque não está atento a si como um todo, né? Mas como uma parte. E é justamente falando sobre casos assim, quando a pessoa está muito alegre e que adoece, no livro você destaca que não só a dor e as tristezas são desencadeantes da doença, mas a alegria também. É, porque veja bem, você não é um ser isolado. Vamos pensar o seguinte, se você é um ser, um complexo vibratório, como a gente prefiro chamar para não cometer equívocos, né? A gente vibra como um todo. E a gente vai caminhando na vida, né? O tempo está sempre avante. Né? A gente vai caminhando na vida, né? Um estado de equilíbrio dinâmico. Você anda, é que nem um barco no mar, né? Vai lá na sua navegação, né? Para cá, para lá, para cá, e está equilibrado, mas às vezes vai mais para lá. Até que, de repente, pode surgir uma tempestade, uma coisa assim, e você tem uma turbulência e tal, e você desequilibra, o barco não chega a virar. Para alguns até chegam, mas aí quando o barco vira é o fim, né? Até se morre por isso também, né? Mas pode, aquela coisa toda, ali você abre uma janela para o adoecer. Então, quando alguma coisa acontece muito turbulenta, enfim, na vida de alguém, é o que a gente chama de o limiar de equilíbrio é rompido, né? Você passa de um estado para outro, mas você a natureza está sempre buscando se reequilibrar. Porque o estresse não está só na tristeza, não está só nos aborrecimentos diários. Pode ser uma alegria intensa, é uma emoção. Uma mudança. Uma mudança. Quando às vezes as pessoas dizem assim, não, se eu ganhar nesse prêmio da loteria, eu vou ter um infarte. E pode mesmo. Tem gente que morre assistindo uma partida de futebol. Não é? Quantos? E essa época de Copa do Mundo é uma tristeza que a gente vê, né? Então, isso tudo, essas emoções são desequilíbrios, né? Agora, só uma parte, porque como isso é importante, a gente está falando das grandes emoções para que as pessoas entendam. Mas esse grande e pequeno é relativo a cada um. Porque o que pode ser uma grande emoção para mim pode ser pequena para você. E o que pode ser para mim internamente uma grande, para o outro uma grande, pode ser pequena para mim. Ou nenhuma. Ou nenhuma. Então isso é muito subjetivo. É o que a gente chama de subjetividade psíquica e subjetividade biológica. Quer dizer, no sentido de que é uma coisa só, você não pode falar só num subjetivo no sentido emocional, mas no inteiro, no macro-micro, né? Então, tanto a subjetividade biológica quanto psicológica, né? Como uma coisa só, como imagens de uma mesma coisa, né? Que cada um é um. Cada um tem seu limiar de equilíbrio, cada um tem sua história de vida, seu contexto, seu processo de interação, etc, etc. Apesar de muitas vezes emoções são vividas em comum, por exemplo, grupos que passam por emoções muito em comum, cada um vai viver da sua forma. Então nós só vivemos em grupo, nós somos, né, a própria ressonância vai transmitindo a emoção de um a um, mas cada um sente de uma forma. E complementando você, quando uma pessoa adoece, ela passa por esse processo de um estado de equilíbrio em que o adoecer se torna um estado desse equilíbrio, toda a família adoece junto. É isso que eu ia falar porque também. Porque você aí já é um recorte que sai do individual para o familiar, social e cósmico, planetário e cósmico. É quando eu digo que a doença não é da pessoa, a doença é da família também. E existem formas de comunicação que acabam mudando, porque o doente fica preocupado em mostrar que está sentindo alguma coisa para não preocupar a família e vice-versa. Então, a dinâmica interna da família tem que ser reorganizada. Na opinião de vocês, qual a importância da terapia? Olha, eu acho que a terapia, vamos botar essa terapia em uma forma mais ampla. Eu acho isso é saúde, não deixa de ser a terapia que você está falando é psicológica, né? Uhum. Isso não deixa de ser saúde. Eu acho que a modernidade está nos levando, porque como eu acabei de falar na medicina fragmentada, ela acaba nos levando também para uma equipe multidisciplinar. Então, é o clínico geral, o hepatologista, enfim, vão formar uma equipe que se comunica e que entra num consenso para o que é melhor, e com a própria pessoa e sua família, o que é melhor para aquele caso e para aquele todo, né? E, evidentemente, que eu acho que o psicólogo é muito importante estar aí. Muitas vezes é importante atender o doente em separado, a família, uma terapia de família, e muitas vezes trocar com todos os profissionais que estão envolvidos.
Eu diria assim, quer dizer, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, né? Então eu sou meio suspeita, mas mesmo sendo suspeita, se eu sou é porque eu acredito nisso, né? Pois é, quais seriam os benefícios? Os benefícios, eu diria o seguinte, nós conversando com colegas psicanalistas, a gente vê que nunca se precisou tanto de psicanálise, de análise ou de terapias outras, enfim, porque o mundo está passando por um processo de modificações de valores, né, sérios. Nós estamos vivendo um mundo de um planeta inteiro. O Brasil nem se fala, né? A gente está aqui também como um reflexo desse esse sistema planetário, enfim, com nossos próprios problemas. E você fica... O que faz com isso tudo? Quer dizer, você tem um espaço onde você vai poder refletir, poder pensar sobre si, encontrar o seu próprio universo psíquico, porque as pessoas esquecem que há uma realidade objetiva, essa de fora, mas há uma realidade psíquica. E é essa que as pessoas abandonam, e é aí que as pessoas caem, entre aspas, desculpe o termo, caem do cavalo de si mesma. Porque ignoram que tem um sentimento, que tem uma realidade, uma subjetividade, que tem um olhar para o mundo próprio. E só mesmo, eu diria que é muito difícil fazer isso sozinho. Mesmo numa terapia ou numa análise, enfim, como queira chamar, é que você tem com uma pessoa do lado acesso para poder ver isso com calma, num mundo que está tão corrido. Né? Você ter aquele horário que você se encontra com você mesmo, com o auxílio de alguém neutro para estar com você, eu acho que hoje em dia está sendo mais do que nunca fundamental. Infelizmente, tá. E essa subjetividade, ela ainda tem vários nuancezinhos com relação ao próprio contexto, né? Então, o contexto familiar, o contexto dessa família dentro de uma microsociedade e vai ampliando e por aí vai. E quantas coisas vêm sendo trazidas de outras gerações? Valores que você vem sendo incutidos de geração a geração e que muitas vezes se chocam com algum valor da sociedade que está sendo por aí. Se choca com aquela específica família, com aquele específico indivíduo, né? E vai ter uma forma de manifestar que pode ser milhões. Né? E a vida da gente é essa montanha-russa mesmo. E a bandeira principal é por que estamos esquecendo de nós? É verdade. As pessoas costumam colocar a culpa no que está à volta, mas não diz, não, a culpa está aí é na uma minha coisa cabeça. Importantíssima. O terá a culpa. Isso, não há culpa. Exatamente. Nós temos que sair da posição de culpa. De uma causa. Vítima. Até porque isso adoece. Hein? Adoece, você corrompe o equilíbrio. Mas nós somos responsáveis. Não há culpados, há responsável. Né? Eu sou responsável por mim e pelo que eu faço. Né? Como você é pelo que você faz, enfim, não tem culpa. Porque se você pensar, se essa frequência é uma frequência meio perversa e que leva o sujeito, ou ele está na posição de vítima, e aí ele é um infeliz, ele não pode fazer nada, é o pobre peregrino, né? Peregrino, desculpa o termo, desculpa a palavra, né? Peregrino, ou então ele é aquele que vai, que machuca, que é o culpado da história. E aí você se isenta da responsabilidade da sua própria história, da sua própria vida. E aí é que entra muito o olhar para si. Isso. Porque na hora em que a gente começa a ter essa equipe cuidando da gente, a doença acaba sendo um aprendizado. E qual é o maior aprendizado que você pode ter? Como cuidar de si mesmo. Não há como você sair de uma doença só com remédios. É muito importante. Essa passividade diante do profissional de saúde mata muita gente. Porque se não mata porque não morreu do ponto de vista objetivo, real, no sentido da morte, mata enquanto sujeito, enquanto pessoa. Agora tem muita gente também que diz, não, eu me curo sozinha. Em casos mais extremos dizem até, não preciso nem de médico, né? São exceções. Mas eu diria que isso é a fotografia o negativo, né? Apenas uma ação e reação à mesma questão. Ou o sujeito ele é todo entregue, ou então ele até para não se entregar, então não se entrega nunca. Não é assim também. São as duas partes da mesma moeda, né? A gente precisa dos médicos, ainda bem que eles existem, precisamos dos psicólogos, ainda bem que nós existimos, precisamos do enfermeiro. Nós somos só humanos, não dá para ser onipotência toda, né? Verdade. E humanos que precisam sim, a gente quando está doente, a gente precisa de um colinho, a gente precisa do calor dos amigos, a gente precisa que a família esteja junto. Isso tudo só é possível se você apostar no sentir. Se você se transformar no sujeito frio, aqueles que entram no hospital, ou mesmo em outra situação, sentimento é horrível,
Né? O homem não chora, né? Coitado, esse está perdido. Do ponto de vista humano, está perdido. E eu digo que todos aprendem. Né? O paciente está recebendo isso tudo, ele está reformulando isso tudo dentro dele e ele está devolvendo à sociedade, à família, aos amigos, de uma outra forma, a reconstruir, né? a refazer a vida e a ter novos conceitos. Tem um capítulo no livro com um título muito interessante que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ele, que é o seguinte: como o processo do adoecer pode estar a favor da vida. Isso é o que a gente mais vê por aí, porque se o processo de adoecer, ele se configura um estado de equilíbrio, né, ele estaria sempre a favor da vida, num certo sentido, né? Mas fica mais claro você, para a pessoa que está assistindo o programa, né, pensando naquelas doenças, daquelas pessoas que estão sempre doentes ou sempre com aquela doença e não consegue sair daquele estado de equilíbrio. Nesse sentido, aquilo está fazendo com que a pessoa viva. Se você tira a pessoa tira entre aspas, né, daquela situação, você desmonta uma estrutura que ela criou de equilíbrio, né, com o seu eu. Ela às vezes se alimenta daquela doença. O exemplo que até fui eu que atendi esse caso, se eu não tivesse essa doença na perna, eu teria sido isso, aquilo outro. Quer dizer, aquilo dava a ele uma alegria de vida que ele não tinha vivido. Mas se ele não tivesse, ele não teria vivido tudo o que ele imaginou, dificilmente ele teria vivido tudo o que ele imaginou, mas aquilo sustentava ele na vida. Ele morreu bastante idoso e com a doença na perna. E você, Ana Helena, como é que vê esse Eu vejo, caso? Saindo um pouco desse exemplo do caso, eu vou usar um exemplo muito concreto, que eu falo que é aquela bagagem. A gente vai entrando na vida da gente, a gente vai carregando coisas, responsabilidades, enfim, uma série de coisas que vai ficando muito pesado para os ombros. E na hora em que você adoece, você começa a ver perceber esse peso. E aí você começa a ter algumas mortes, entre aspas, né? A morte, você abrir mão daquelas coisas para que a tua bagagem, a tua malazinha de vida tenha espaço para que entre novas concepções de vida. Você entra com novos entusiasmos, você começa a dar valor ao que é a vida, porque você parou para pensar. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Conversei com as psicólogas Maria Beatriz Breves Ramos e Ana Helena Winter, autoras do livro A Fronteira do Adoecer. Esse foi o nosso Almanac. Até a próxima.